Pois é, rapaz, não tem jeito, é o Tricas, né? Perdemos para o São Bernardo daquele jeito um tanto quanto melancólico. Vamos falar um pouquinho desse jogo. Eu vi muitas reações negativas sobre a partida. Meu pai mesmo tá um tanto quanto chateado, né? Mas eu acho que tem coisas assim positivas a serem tiradas dessa partida. E o jogo foi condicionado a um gol de bola parada, mas enfim. Vamos falar sobre isso daí. Primeiro, desculpa por não ter lançado esse vídeo ontem, né? Teoricamente, por causa do horário do jogo, conseguiria gravar ontem mesmo, mas eu não estava em casa, eu estava viajando, desci para o litoral para finalizar a compra de uma casa e vou mudar para o litoral paulista nesse momento que não está tão bom assim, né? Para o litoral, tivemos toda a tragédia na parte norte, mas para onde eu vou estar tranquilo nesse sentido. Pois bem, foi isso que eu fui resolver, por isso que o vídeo só está saindo hoje no domingo pela tarde. Que horas são agora? São 10 para 5, então esse vídeo vai sair lá pelas 7, imagino. Pois bem, chega de enrolação, vamos falar do vídeo em si. São Paulo e São Bernardo, time de São Paulo puxando de cabeça foi Rafael, Natan, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista. No meio campo tivemos o Mendes junto com o Nestor e mais à frente o, o Rato, o Wellington Rato, Luciano, Galopo e Caleri. O que fala dessa partida, claro que o jogo fica condicionado realmente pelo gol sofrido logo cedo numa bola parada. Eu realmente não acho que é tipo um absurdo tomar esse gol. Muita gente falando, não, como é que pode tomar esse gol? Gente, quando o Wellington Rato bate escanteio, bate falta, a gente faz gol de bola parada, é mérito do São Paulo. Aí quando toma gol é falha do São Paulo, não é mérito do oponente, não tem o mérito do oponente. O que me incomoda não é nem um gol de bola parada, porque esse tipo de coisa acontece, sabe? Faz parte do futebol. O que realmente me incomodou nessa partida foi o fato nesse lance, foi o fato da saída de bola tola do São Paulo. A gente não conseguiu sair com a bola dominada. O São Bernardo, ele veio num 3-4-3, né? Então ele pressionava os nossos 3 homens de saída e a gente não tinha outro jeito de sair jogando. Ninguém quebrou e o Beraldo é característica dele, tá? É característica do jogador. Eu imagino que é algo que o técnico pede ao atleta. Mas o Beraldo, de novo, tentou forçar umas bolas até que uma hora eles conseguiram escanteio, foram lá, bateram escanteio, gol. É isso, mas o gol de escanteio em si não é o problema. O problema é não ter essa saída de bola qualificada. O Mendes, no jogo como um todo, foi o pior jogo dele. Depois o Ceni trocou o Mendes pelo Luan e o Luan fez uma partida para mim melhor que a do Mendes, né? Fazendo até outra função. Convenhamos, eu acho que com a saída de 3, usando o Mendes, né? Já falamos sobre isso daí. Muitos técnicos no mundo gostam de sair com 3 jogadores, né? A saída com os 3 jogadores. Aí no caso do São Paulo, tem os 2 laterais aqui. O Mendes ele recua, ele faz essa linha de 3. Depois, quando saiu o Mendes, o que acontece? A gente joga numa linha de 4 atrás, né? E aí entrou o Luan, o Caio Paulista ele se mandava, o Luan também se mandava, e quem recuava aqui era o Natan. Não sei se está dando para entender muito bem. Então ficava Natan, aqui tá ao contrário, né? Mas é Natan, Mendes e Beraldo. A câmera tá espelhada, então, enfim, vocês entenderam, né? Mas o Ceni sempre opta por essa saída de 3, e com o Mendes não deu certo. Ele fez um jogo realmente abaixo do que a gente espera dele. Por uma partida de futebol. Mas tirando isso, o São Paulo ele teve o domínio da partida, o domínio da posse de bola. O que incomodou, como sempre, é a falta de qualidade na troca de passes. Às vezes eu fico pensando, tá, mas para que se troca passe? Volta esse conceito, parece, para a equipe. Porque assim, gente, no jogo você tem 3 opções. Você pode, quando você tem a bola dominada, né? Você pode correr com a bola, você pode passar a bola, ou você pode chutar ao gol. Se você está longe do gol, você não vai chutar ao gol. Então você geralmente vai fazer uma coisa ou outra, né? Ou passar ou correr com a bola. Se
você passar a bola, é porque tem algum motivo, né? Tem que ter esse motivo. É porque seu companheiro está melhor posicionado? É porque depois de tocar para esse jogador vai ter uma movimentação de bola e o time tem alguma jogada pronta? Ou então não, ou então quando você não vai passar, você vai resolver driblar, é porque não tem opção de passe? É porque você tá no mano a mano? É porque você sabe que se chegar na linha de fundo vai ter uma boa chance? Sabe, esse tipo de coisa, que assim, é óbvio, eu sei que é óbvio, você sabe, o Ceni sabe que é óbvio, todo mundo sabe, até, sabe, qualquer um que já assistiu 3 jogos de futebol no mundo sabe que isso daí é óbvio. E aí o São Paulo peca justamente nesse tipo de coisa, nessa construção. Aí você vê passes que são dados sem função. Ou então, erros de passe que, assim, especialmente o Nestor nessa partida, ele errou alguns passes um pouco mais agressivos, né, um pouco mais tentando quebrar linhas adversárias. Eu ficava pensando, tipo, pô, quando você dá o passe certo, né, entre aspas, e erra porque o seu oponente fez a leitura certa da jogada e conseguiu a interceptação, é uma coisa, tudo bem, faz parte do jogo. Outra coisa é você ter a opção de passe, você não só erra seu companheiro, mas você dá a bola no pé do seu adversário. Aí você tá de sacanagem comigo, né? Assim, não faz o menor sentido. E isso aconteceu muito no jogo de ontem. E o que preocupa, sabe, pro resto do campeonato, a gente tem que lembrar que é o 11º jogo do ano, é um campeonato paulista, a gente tá pouco se lixando para esse campeonato paulista. Eu, pelo menos, sou pouco me lixando, imagino que você também. Ganhar o paulista não resolve nossos problemas, a gente já provou isso daí com o Crespo lá atrás. Então, assim, dane-se. O problema é que o São Paulo teve 4 jogos difíceis nesse Paulistão. Contra Palmeiras, Corinthians, Bragantino e agora o São Bernardo. O Santos não dá para considerar um jogo difícil realmente. O time do Santos, naquele momento, hoje tá ruim. Aliás, quando eu vi, já tá perdendo de 1-0 pro Corinthians, não sei como é que tá o jogo, pouco me importa. Mas naquele momento tava assim, um caco, destruído. Aquele time do Santos perderia para o Ibis. Sério, seria uma crise no Ibis, porque ganhar do Santos deve ser algo terrível para eles. Mas aquele time do Santos estava, assim, num momento tenebroso. E o São Paulo foi lá e ainda tiveram 2 expulsões de santistas, um jogo com chuva, então não dá para considerar esse jogo, tá? Eu sei que é um clássico, mas não dá para considerar. Então tivemos 4 jogos difíceis nessa primeira fase do Brasileirão. A gente empatou com o Palmeiras não jogou bem na partida, mas a gente igualou as coisas com o Palmeiras. Justo. É um resultado positivo, né? Realmente, empatar com o Palmeiras fora de casa é um resultado positivo. Depois a gente perdeu pro Corinthians de uma forma tosca, sabe? O São Paulo jogou melhor. Eu já tenho um vídeo desse jogo, né? Vá lá assistir sobre minha opinião dessa partida. Eu acho realmente que o São Paulo jogou melhor, mas não conseguiu competir com o time do Corinthians. O time do Corinthians, por maior qualidade individual dos atletas, foi lá e ganhou a partida. Depois veio o Bragantino. Bom, o que eu posso falar daquilo, né? O time simplesmente estava ganhando e desligou. De repente, o time desligou, faltando 20 minutos para acabar o jogo, e aí a gente toma uma virada em 3 minutos. Patético, simplesmente patético aquele jogo. E dessa vez contra o São Bernardo, que a gente toma um gol logo no começo de bola parada e não tem forças para reagir, sabe? Não é como se o São Paulo tivesse... Claro que a gente teve mais de 70% de posse de bola, se eu não me engano, foram 71%, 74%, algo mais ou menos, não lembro exatamente o valor, mas é algo assim assustador, né, de posse de bola. Mas não é como se o São Paulo tivesse amassado o time do São Bernardo, muito pelo contrário. Se era para ter mais gols, deveria ser do lado do Tigre, porque teve um contra-ataque que, rapaz, aliás, o Alan Franco, nossa... Zagueiro tem que ser rápido, não tem como, zagueiro tem que ser rápido. O Alan Franco perdeu na disputa de velocidade e tentou jogar no corpo. Sorte dele que o oponente não era tão bom assim, né? Porque aquela jogada de corpo que ele deu não foi muito boa. Só que mesmo assim foi o bastante, né, para desequilibrar o jogador de São Bernardo, que depois perdeu a velocidade no lance e o Alan Franco conseguiu se recuperar. Mas depois, sendo justo com o argentino, né, depois ele
pagou geral para outro jogador, porque não era para ter acontecido aquilo, era outro que devia estar ali, e o Alan Franco estava sozinho realmente na zaga, tinha que ter mais alguém, né? Geralmente você deixa 2 jogadores ou até 3, dependendo da situação, dependendo do jogo e da qualidade do seu time, para garantir a segurança e evitar um contra-ataque depois de um escanteio. Eu acho que foi um lance de falta, um lance de escanteio, algo do tipo. Mas enfim, o São Bernardo também meteu bola na trave. Se era para ter mais gols, era pro lado dos caras. O São Paulo teve uma boa chance perdida pelo Pedrinho, né? Já comentou disso daí. Eu vi a transmissão pelo Denilson, né? Aliás, pelo YouTube do Paulistão, e o Denilson tava comentando, então, né? Isso deve ser relevante no futuro do vídeo. Mas, enfim, é realmente um time que precisa melhorar essa criação e, sabe, ter mais recursos. Caio Paulista e Natan pouco avançaram, especialmente no primeiro tempo. O Natan, isso daí... Sabe o que eu acho legal? Você que tem um pouco mais de tempo, assista os vídeos anteriores do canal, porque tá tudo explicado lá. Tá tudo explicado. Eu falei exatamente que era o Natan antes dele chegar, e ele tem se mostrado exatamente aquilo. É um Orejuela básico assim, tem mais potencial que o Orejuela, obviamente, né? O Orejuela acabou não se desenvolvendo, mas é a mesma coisa, é um lateral direito que vai carregar a bola na base da força, mas não tem qualidade, não tem aquela coisa, e o pior ainda tá verde, né? Então é natural que ele realmente não vá desenvolver bem todas as partidas, não vá resolver nossos problemas ali, mas ele fez um jogo ok, um jogo seguro, não comprometeu lá atrás, então, sabe, não vamos queimar o garoto também, tá longe disso, tá? Longe disso. Mas aquele negócio, não espere que ele vai resolver algum problema seu, porque ele não é esse jogador ainda. Talvez nem vire esse jogador, sabe? Aí, na esquerda, o Caio Paulista, que é um atacante improvisado lá como lateral esquerdo, mas que pouco avançou, pouco atacou. Ele sim tem mais drible, tem mais 1 contra 1, ele não foi acionado. Ainda mais naquele lado esquerdo que não tinha ninguém para preencher a ponta, né? Então, o Galopo, ele começou o jogo, ele vem muito para dentro, ele é um meio-campista de origem. Não tinha ninguém caindo para aquele lado. E o Caio Paulista, sim. Eu acho que o Natan nem tanto, mas o Caio Paulista, sim, tinha que ter atacado mais. Tinha que ter agredido mais as linhas adversárias. Não fez. Assim, complicado, né? Por que não faz? O Patrick depois entrou no lugar dele, entrou até bem no jogo. Outros que entraram bem também foi o Thales e o Thales Costa, né? E o Luan. Por mim, o Mendes é bom jogador, mas por mim não teria nem sido contratado porque a gente não precisava de um primeiro volante. Nós já temos um primeiro volante. O São Paulo já tem um primeiro volante. Talvez seja o melhor primeiro volante jovem do Brasil hoje. Sem brincadeira, eu desafio você, que está jogando no futebol brasileiro. Qual outro primeiro volante é tão bom quanto o Luan? E é interessante que a principal função defensiva dele é com essa leitura, sabe? Essa leitura de jogo dele é extraordinária, como ele percebe, ele preenche as linhas de passe e impede vários ataques só na leitura de jogo. É extraordinário, é um cara diferente por causa disso, e o São Paulo não usa, porque contratou um cara que tem mais grife, tem sim, é melhor no momento, né? Um jogador mais pronto, mas não precisava, sabe? Sinceramente não precisava. É um salário gasto aí, é um salário bem gasto, obviamente, né? Um jogador de Copa do Mundo não ganha pouco, que a gente poderia estar usando para outra coisa. Mas enfim, né? O Alan Franco é outro que não precisava vir, mas tá aí. E também é bom jogador, tá? Eu acho que ambos são bons jogadores. Mas não basta isso. Porque, pô, de que adianta eu ter 3? Faz igual o Chelsea, né? O Chelsea que tem 38 atacantes no campeonato inglês. De que adianta isso? Eu preciso das outras posições, sabe? Então o primeiro volante a gente não precisava. Mas, enfim, né? Tá aí. Thales Costa entrou muito bem, pra mim já merece, sem brincadeira, pelo que ele mostrou em 20 e poucos minutos de jogo, merece uma vaga no lugar do Nestor, porque o Nestor tá realmente abaixo, daqui a pouco vai ficar queimado, já foi vaiado, e a gente sabe como é que funciona. Eu sou contra isso, eu acho que às vezes a torcida do São Paulo se comporta como uma criança de 5 anos, mimadinha, porque
o time tava dominando o São Bernardo, né, na posse de bola, não tava agredindo tanto, no meio do jogo sai vaiado já. Caramba! Pô, fica em casa então, cara. Se você acha que ir a um campo de futebol é só sobre ganhar as partidas, fica em casa então, que você não sabe o que é futebol. Desculpa, tá? Mas é isso. Futebol não é só sobre ganhar, sabe? Você tem que entender que tem o adversário, que às vezes tem um azar, o jogo é condicionado por um gol logo cedo de uma bola parada. Essas coisas acontecem. Eu também não tô falando assim, então tudo bem perder, assim, porra, legal. Não, não é legal. Mas você não pode sair vaiando seu time por qualquer coisinha, pô. Para de ser chato. Para de se comportar como uma criança mimada de 5 anos. A única justificativa é se você se chamar Enzo e tiver 5 anos. Se não é seu caso, então você não pode vaiar o time por causa de sair contra 1-0 no primeiro tempo, sendo que o time tentou, mas tem dificuldades, tem muitas dificuldades, tá bom? Esse vídeo tá ficando meio caótico, né? Eu tô sentindo que falta um roteiro. Como eu viajei, eu nem vim pensando muito bem no vídeo, eu acho que ele tá um pouco caótico, mas vamos encaminhando e a gente vê até onde dá. Pois bem, Thales Costa merece mais minutos, Luan certamente merece mais minutos, tá? Para a saída de bola, o Mendes é melhor que o Luan. Mas quando teve essa mudança de posicionamento, o Natan recuou para fazer a saída de 3 e deu liberdade para o Luan chegar mais à frente. Não tem como comparar o Mendes para o Luan nesse sentido. Ele é mais brigador, eu gosto como ele morde lá na frente, né? Como ele chega realmente, a gente perde a bola, ele já consegue ler qual é a jogada adversária, então se for preciso voltar, ele volta para preencher as linhas, como eu disse já anteriormente, e se tiver como roubar a bola no ataque, ele faz isso daí. O Mendes não faz isso, o Mendes não é esse primeiro volante, tá bom? Ele tem sua função defensiva, ele é um primeiro volante bem posicional, porém ele não tem esse combate tão forte quanto o Luan. E o Thales Costa, ele teve mais intensidade que o Nestor, então, né, é isso. Só completando sobre o Nestor, é o Igor Gomes da vez, tá bom? É o novo Casemiro, o Kaká já sofreu por isso, quem mais? A gente fica queimando nossos garotos a dar com pau, porque, enfim. Quer xingar alguém? Assim, com todo respeito ao Casares e ao Belmonte, xinga eles. Sabe por quê? Porque meio que a culpa é deles, tá bom? Se o time joga bem, joga mal, se tá bem construído ou mal construído, a culpa, em última instância, é deles. E eu não tô falando pra... Só assim, já que você não consegue se segurar, você precisa ofender alguém, senão você não sairá feliz do Morumbi quando você perde o jogo, já que você é um mimado. Então ofenda os caras que mandam, não os caras que estão ali. Você acha que o Nestor, ele tá lá, ele fez exigências no contrato que ele tem que jogar toda a partida. Xinga quem escala. É isso. Não o jogador. O jogador é um coitado ali, tá bom? Ele só tá ali jogando porque alguém botou ele pra jogar, tá bom? É isso. É isso, né? É isso. Chega. Cansei desse vídeo. Agora a gente vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, precisando de uma vitória para garantir o primeiro lugar. O Água Santa pega o São Bernardo. São Bernardo é um time mais chato que o do Água Santa, tá? Ficou claro isso, né? Muito claro isso daí. Mas vamos ver. Agora me preocupa o Brasileirão, viu? Porque se a gente não consegue ganhar de um time um pouco mais organizado, mesmo quando é o São Bernardo, quero ver quando a gente pegar um América, um Cuiabá, um Fortaleza, um Grêmio, um Inter. Ó. O Santos, quase certeza que vai lutar para não cair. E se o São Paulo não abrir o olho, assista os últimos vídeos, tudo que tá acontecendo, todos esses jogadores aí, quem é que tá rendendo, quem não tá rendendo, tá tudo lá. Eu sou mãe de Ná? Não sou. Talvez eu só consiga ler um pouco de futebol. E, sei lá, às vezes eu fico me perguntando, como é que esses dirigentes cometem erros assim? Será que eles não sabem o mínimo do jogo? Tipo, porra. Às vezes parece que não, às vezes parece que o Ceni também não, mas... Enfim. Like, inscrição, comentário. Quer ofender? Em vez de ofender o Nestor, pode me ofender. Deixa aí no seu comentário ofensivo.
Tchau.